para ser só mais uma noite comum, uma ida ao hospital, um tratamento simples e o alívio no coração de uma família. Mas em poucos minutos, o que deveria salvar tirou a vida de um menino de apenas 6 anos de idade. O sorriso do pequeno Benício se apagou por causa de um erro que jamais deveria ter acontecido. Hoje, vamos relembrar, passo a passo, o que aconteceu naquela sala. Entender as decisões que mudaram tudo e dar voz à dor de uma família que busca justiça. Preparem-se, essa história é dura, é revoltante e precisa ser contada. O Benício envolve a morte de uma criança de 6 anos, depois de receber uma dose inadequada de adrenalina prescrita por via intravenosa, com investigação em andamento sobre possível erro médico, tentativa de alterar o prontuário e alegações de falha no sistema eletrônico do hospital. Benício Xavier de Freitas, de 6 anos, esteve no Hospital Santa Júlia, em Manaus, no dia 26 de novembro de 2025. O menino foi levado ao hospital com tosse, febre e quadro parecido com laringite, um problema respiratório, algo rotineiro e tratável. A médica plantonista Juliana Brasil Santos, de 33 anos, prescreveu doses de adrenalina para administração por via endovenosa, na veia, o que é inadequado para o caso de laringite e extremamente perigoso em crianças. A medicação deveria ter sido administrada por via inalatória, que é o tratamento correto em muitos casos de obstrução das vias aéreas em criança. Após a primeira dose, Benício foi ficando muito mal, com dificuldade respiratória, 6 paradas cardíacas e acabou falecendo na madrugada. A médica chegou a admitir em mensagens e em um relatório à polícia que havia errado na prescrição. Testemunhas afirmam que depois do erro, ela tentou acessar e alterar o prontuário médico para mudar a via da medicação, possivelmente para ocultar o erro. A defesa dela, porém, alega que o sistema eletrônico do hospital teria trocado automaticamente a via de administração da adrenalina e que a médica só percebeu isso no calor do momento. Eles apresentaram um vídeo como suposta evidência dessa falha no sistema. A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso e já ouviu profissionais presentes no atendimento. O delegado responsável classificou o caso como envolvendo erro sistêmico e potencial homicídio, ainda em apuração. A polícia trata o caso como um possível homicídio doloso, com dolo eventual, ou seja, com indícios de que ela teria assumido o risco de causar o resultado morte. A Polícia Civil já solicitou à Justiça a prisão preventiva de Juliana Brasil e da técnica de enfermagem Raíssa Bentes, após a revogação do habeas corpus. A decisão agora depende da autorização judicial. Juliana chegou a ter um habeas corpus preventivo que impedia sua prisão no início das investigações. Porém, esse habeas corpus foi revogado pela Justiça do Amazonas em 12 de dezembro de 2025, abrindo novamente a possibilidade de prisão preventiva dela caso a polícia e o MP obtenham e justifiquem o pedido ao juiz. Também a investigação sobre possível uso de carimbo ou indicação de especialidade em pediatria sem ter título reconhecido, o que pode envolver falsidade ideológica ou uso de documento falso, além da responsabilidade pelo erro médico. Foi erro médico ou foi falha sistêmica? Polícia e familiares afirmam que houve erro grave na prescrição e na administração da adrenalina, com consequências fatais. A defesa sustenta que parte da culpa pode ser de uma falha no sistema de prescrição do hospital e que a médica inicialmente reconheceu o erro no calor do momento. A técnica de enfermagem que aplicou a medicação também é investigada por aplicar o medicamento conforme estava no prontuário, mesmo após familiares levantarem dúvidas. De acordo com depoimentos e relatos noticiados pela investigação, uma técnica de enfermagem teria orientado a colega que aplicou a medicação a não administrar a adrenalina por via intravenosa, como acabou acontecendo no caso de Benício. Rosicleide Lopes de Oliveira, outra técnica de enfermagem, estava no plantão, disse em depoimento que percebeu que a adrenalina de 3 ml, indicada via intravenosa, era inadequada. Esse volume costuma ser usado apenas em casos de parada cardíaca e que deveria ser administrada
por nebulização, conforme a prática usual em quadros respiratórios. Segundo Rosicleide, ela orientou Raiza Bentes Paiva para não aplicar a adrenalina pela veia e explicou que o correto seria nebulizá-la. Ela chegou até mesmo a preparar um kit para uso inalatório. Rosicleide relatou ainda que Raiza pareceu entender a orientação inicial, mas não acompanhou a administração. E depois ela aplicou a adrenalina por via venosa, mesmo assim. Esses relatos foram colhidos pela Polícia Civil do Amazonas, como parte do inquérito que apura a morte de Benício e ajudam a mapear o que pode ter acontecido no atendimento, incluindo falhas de comunicação e conduta profissional na administração da medicação. O caso abriu debate sobre checagem dupla de prescrições, protocolos de segurança e responsabilidade compartilhada entre a equipe de saúde. Benício Xavier de Freitas, 6 anos de idade. Um menino saudável, ativo, curioso, como tantos outros que preenchem uma casa com vida. Na noite do dia 23 de novembro, ele entrou no Hospital Santa Júlia, acompanhado dos pais. Tosse seca, febre leve, um quadro comum que deveria ter sido tratado com segurança e tranquilidade. Imagens mostram Benício caminhando pelos corredores, acordado, consciente. Nada indicava que eles seriam seus últimos passos. A família confiava. O pai Bruno permaneceu ao lado do filho em todo momento. A mãe Joyce observava atenta cada decisão médica, buscando respostas para uma sensação que ela não conseguia ignorar. Algo não era como deveria ser. Dentro da sala de atendimento, decisões equivocadas mudaram o destino daquela criança. Em poucos minutos, um erro grave transformou uma consulta simples em um cenário de desespero. O menino que chegou andando começou a apresentar sinais de piora rápida e intensa. O pai ajoelhado ao lado do leito, a mãe buscando explicações e a equipe lutando contra as consequências do próprio erro. O que aconteceu ali permanece sendo investigado, mas uma coisa é certa, aquela noite marcou para sempre a vida dessa família. Esse é o caso de Benício, um caso que expõe falhas, levanta questionamentos e reacende um debate urgente sobre segurança, responsabilidade e transparência no atendimento médico. E é nesta sequência de acontecimentos, registros, depoimentos e decisões que conseguimos entender como uma ida ao hospital terminou em uma tragédia irreversível. Para entender a dimensão dessa tragédia, é preciso voltar aos primeiros minutos do atendimento. Benício apresentava sinais compatíveis com uma laringite leve, um quadro que, segundo especialistas, costuma ser tratado com medicação inalatória e observação. Mas por razões que ainda são alvo de investigação, a prescrição registrada no sistema indicava adrenalina, não na forma inalatória, mas diretamente na veia. Isso é medicação e quantidade indicada para quem está em parada cardíaca. Óbvio que ia resultar em algo no coração. Uma decisão que para um corpo tão pequeno pode ser fatal em questão de segundos. A técnica de enfermagem segue o que está no prontuário. A medicação é preparada, a família questiona e, mesmo assim, o processo continua. Minutos depois da administração, o corpo de Benício reage de forma violenta. A respiração se altera, o coração acelera de maneira perigosa. A situação foge do controle. A sala de atendimento se transforma em um ambiente de urgência absoluta. Profissionais tentam reverter o quadro. Pais assistem impotentes à luta desesperada para salvar a vida do filho. Foram várias tentativas de reanimação, várias pausas e retomadas, até que na madrugada a luta chegou ao fim. Do lado de fora da sala, a família desaba. Do lado de dentro, ficava registrado o resultado de uma sequência de decisões que jamais deveriam ter acontecido. Mas a história não termina ali. Nos dias seguintes, surgem novos elementos. O prontuário eletrônico apresenta divergências. A via da medicação parece ter sido alterada após o atendimento. A médica responsável afirma que houve falha no sistema. A polícia aponta a possibilidade de manipulação. As investigações se intensificam. Depoimentos começam a ser colhidos. Câmeras mostram o menino chegando ao hospital caminhando. Gravações mostram o pai ajoelhado, rezando ao lado do filho, e documentos revelam inconsistências que podem mudar todo o rumo do caso. Pais, mães, profissionais da saúde e pessoas comuns se viram refletidos nesse caso, porque Benício poderia ser qualquer criança, e aquela família poderia ser qualquer família. A cada nova informação, a cada atualização, crescia o clamor por justiça.
Uma justiça não apenas punitiva, mas transformadora, porque no fim, o que a família mais deseja além da verdade é que nenhuma outra criança viva o que Benício viveu e que nenhum outro pai precise sair de um hospital sem o filho nos braços. Essas são até aqui as peças que formam a narrativa provisória do caso, uma narrativa marcada por falhas, contradições, dores e perguntas, e que segue avançando na busca por respostas que finalmente façam sentido. A médica Juliana Brasil Santos e a técnica de enfermagem Raiza Bentes estão sendo formalmente investigadas pela Polícia Civil do Amazonas por suas condutas no atendimento que resultou na morte do menino Benício. A investigação mira possíveis falhas graves na prescrição e administração da medicação e está sendo tratada, inclusive, como homicídio em apuração. A polícia realizou a acariação entre a médica e a técnica para as versões diferentes dadas por elas em depoimento, especialmente sobre quem errou o quê e como isso ocorreu dentro do hospital. A dor em luta por melhorias nos protocolos e fiscalização. A mãe publicou um desabafo emocionado nas redes sociais, lembrando que o menino estaria completando 7 anos no Natal de 2025, o que tornou a data ainda mais dolorosa para a família. Eles também lamentaram publicamente que Benício não pôde participar de eventos simples da infância, como a formatura do ABC da escola, marcada para alguns dias após a sua morte. A família participou de entrevistas e relatos à imprensa para compartilhar suas versões dos fatos, descrevendo o que viveram dentro do hospital e nos momentos seguintes ao atendimento. Eles também foram convidados e participaram de eventos públicos, como sessões da Câmara Municipal de Manaus, onde vereadores expressaram apoio e solidariedade à dor dos pais e seus pedidos de justiça e mudanças no sistema de saúde. Segundo as declarações públicas, a família quer respostas claras sobre o que aconteceu no hospital. Eles desejam responsabilização legal e ética dos envolvidos sem simplesmente encobrir o erro. Eles pedem mudanças efetivas nos protocolos e na fiscalização da prática médica, para que casos semelhantes não se repitam. Em entrevistas, o pai deixou claro que a motivação principal não é vingança, mas transformar a dor em algo que beneficie outras famílias, para que ninguém mais passe por uma experiência igual. Hoje, a casa onde Benício crescia não é mais a mesma. O silêncio tomou o lugar das risadas, dos passos pequenos correndo pelo corredor, dos pedidos simples que só uma criança faz. Nada do que era rotina parece ter sobrado inteiro. A mãe, Joyce, acorda todos os dias com a sensação de que falta algo, não apenas no quarto onde os brinquedos continuam guardados, mas dentro dela. Ela ainda passa a mão sobre as roupinhas dobradas, como se procurasse, no toque, alguma lembrança que pudesse aquecer o vazio que ficou. O Natal, que seria também o aniversário de 7 anos de seu filho, transformou-se em um marco de dor. Datas que antes eram celebração, agora são feridas abertas. O pai, Bruno, carrega nos olhos um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Ele revê mentalmente inúmeras vezes ao dia a noite em que tudo aconteceu, buscando respostas, tentando entender em qual momento o destino tomou um rumo que ninguém podia prever. Nas entrevistas, no contato com a imprensa, nas idas às autoridades, ele tenta transformar essa dor imensa em força. Diz que não quer vingança, quer justiça, porque justiça é a única forma de honrar o filho, de dar sentido ao que jamais terá explicação. Os dois tentam se levantar todos os dias, tentam respirar, tentam continuar. Mas viver com uma ausência tão grande exige uma coragem que só quem ama um filho conhece. E é exatamente essa coragem que os move. A família decidiu pegar o pouco que sobrou e transformar em luta. Luta por respostas, luta por responsabilidade, luta por mudanças, luta para que nenhuma outra criança enfrente o que Benício enfrentou. No coração deles, Benício não se foi. Ele ainda é luz, ainda é presença, ainda é motivo, não de dor apenas, mas de propósito. E apesar do mundo ter seguido, para eles, o tempo anda mais devagar. Cada dia é uma batalha silenciosa, uma mistura de saudade e força. Eles seguem vivendo, um passo pequeno de cada vez. E em cada passo, em cada conversa, em cada gesto, existe uma promessa que ecoa. Que a história do nosso filho não seja esquecida, que a vida dele transforme outras vidas, que ninguém mais passe pelo que passamos. Assim que a família de Benício está hoje,
partida, mas firme, triste, mas lutando, ferida, mas de pé. Porque quando se perde um filho, a vida muda para sempre. E mesmo assim, eles continuam levando Benício com eles dentro de tudo que ainda acreditam. Quando uma família entra em um hospital, ela entrega ali o que tem de mais precioso, a vida de alguém que ama. E quando um erro acontece, não é apenas um protocolo que falha, é um futuro que deixa de existir, é uma história interrompida, é um coração que se parte para sempre. O caso de Benício nos obriga a encarar uma verdade dura, que por trás de cada número nas estatísticas de erro médico existe um nome, um sorriso, uma família destruída. A dor que ficou dentro daquela casa não tem remédio, não tem cura, não tem descanso. A mãe que acorda e encontra o travesseiro vazio. O pai que relembra cada detalhe, tentando encontrar respostas que nunca virão. E os sonhos de uma criança que simplesmente não vão voltar. Erros acontecem, mas quando o erro tira uma vida, ele deixa uma cicatriz que a medicina não alcança. Uma cicatriz que só o tempo tenta amenizar, e mesmo assim, sem nunca apagar. O que aconteceu com Benício não deveria ter acontecido. A história de Benício não termina no silêncio de um quarto de hospital. Ela continua no vazio que ficou em casa, no prato que não foi mais usado à mesa, no brinquedo que ninguém teve coragem de guardar. Um erro, uma decisão que não foi tomada e uma vida inteira que não pôde continuar. O que mais dói não é apenas a perda, mas a certeza de que havia chance de agir, chance de salvar, chance de ouvir. Quando o cuidado falha, o preço não é um processo, não é uma manchete. O preço é um filho que não volta. É uma família que aprende a respirar com a ausência. Que a história do Benício não seja só mais um caso esquecido. Que ela nos faça refletir sobre responsabilidade e empatia. Sobre o valor de cada vida que entra em um hospital, confiando que sairá dali protegida. Se isso tocou você de alguma forma, não deixe que ele pare aqui. Curta, compartilhe. Leve essa história adiante, que memória também é uma forma de justiça. E o Benício merece ser lembrado.